Então, pessoal, terceira parte, né, do vídeo sobre introdução ao cálculo vetorial de cálculo 2. Agora a gente vai para limites de uma função vetorial. A sorte é que as definições, né, de limite, derivadas e integrais de funções vetoriais são bastante tranquilas. Como, na verdade, as funções vetoriais são funções que temos vetores e que as componentes dos vetores são funções, né, o limite de uma função vetorial, por exemplo, né, num determinado valor, é o limite de cada componente, né, do vetor. Né? Então, se, por exemplo, a função r de t está no plano, né? Então tem as componentes i e j. A componente em i é uma f de t e a componente em j é uma g de t. O limite dessa função vetorial quando t tende a a é o limite de f de t quando t tende a vezes a base i, né, o vetor i, mais o limite de g de t com t tendendo a a, né, vezes o vetor j. A gente também pode aplicar na notação, né, de par ordenado das componentes. E se a função estiver no espaço, né, vai ter mais uma componente, né, o vetor em k, que multiplica k, então a gente vai acrescentar o limite de h de t com t tendendo a a. Então, numa função vetorial, é só calcular o limite das funções componentes. Então, por exemplo, a função vetorial r de t, t ao cubo mais 1i, mais t sobre n tj, mais seno de t sobre tk, para a gente calcular o limite dessa função vetorial com t tendendo a zero, o que a gente precisa fazer? Então, o limite de t tendendo a zero, só escrever a notação, vai ser igual a quem? Ao limite de t tendendo a zero, de t ao cubo mais 1i, a gente vai calcular esse limite aqui, né? E depois multiplicar o resultado pelo vetor i, mais o limite de t tendendo a zero de t sobre e na t, e esse resultado eu multiplico o vetor j, mais o limite de seno de t sobre t com t tendendo a zero, né? Multiplicando o vetor k. Na primeira componente, na verdade, a gente tem um limite de uma variável, né, simples. Então, o limite, se t tende a zero, t ao cubo mais 1 tende a 1. Me desculpem, é que a gripe tá braba mesmo. Então, se o t tende a zero, esse limite tende a 1. Então, vai ficar i, 1i. Limite de t sobre e na t quando t tende a zero vai ser 0 sobre e na 1, que e na 0, que é 1, então é 0. Então, mais 0j. E aqui o limite de seno de t sobre t com t tendendo a zero é o limite fundamental do seno, que é 1. Então, 1k. A gente também pode escrever na notação de trio ordenado. Então, é bem simples. Se a gente sabe calcular limite a uma variável, a gente sabe calcular limite de uma função vetorial. É só calcular o limite das funções componentes. Então, agora mudando de exemplo, continuando com o exemplo de t tendendo a zero, dessa função r de t, a diferença agora é a notação que ela está. Ela está na notação de trio ordenado. Então, a gente faz assim, abre um parênteses, né, grande. Então, a primeira componente, limite de t tendendo a zero, de 1 sobre t mais 1. Segunda componente, limite de t tendendo a zero, de n a t menos 1 sobre t. E a última componente, porque essa curva está no espaço, t tendendo a zero, de 4t. Bom, o limite de t tende a zero, o primeiro limite é 1. O segundo limite é o fundamental da proposição 24, lá dos limites de cálculo 1, que é ln de e. E o último é 0. ln de e é 1. Então, o resultado do limite da função vetorial r de t quando tendendo a zero é o vetor 1, 1, 0. Então, é bastante simples. Até a definição de continuidade. A definição de continuidade é uma extensão da definição de continuidade que a gente conhece de função uma variável.
Uma função f de x é contínua no ponto x igual a pertencente ao domínio dessa função, se limite de f de x com x sendo lá é f de a. Então, se a gente pensar na definição do vetor, né, vetorial, limite da função vetorial r de t quando t tem que ser igual ao vetor, né, aplicado no t igual a. Né? Então, aqui, simplesinho. Né? Poderíamos fazer exemplo, mas eu vou ter que calcular mais exemplos. Então, como precisamos também, é simples, precisamos ganhar tempo, vamos para as derivadas. A derivada também é uma ideia simples, né? Na mesma ideia dos limites, né? Limite de uma função vetorial, a gente tem que calcular os limites das funções componentes, e aqui na derivada, a mesma coisa. Né, deriva as componentes, né, continua multiplicando pelos seus respectivos vetores da base, né, ou IJ se está no plano, ou IJK se está no espaço. Então, é uma ideia absolutamente direta. Né? E aqui também temos a ideia que, por exemplo, se a gente fazer a função derivada da função vetorial derivada num ponto, a gente vai obter o vetor tangente. Lá na função, a gente obtinha o coeficiente angular da reta tangente. Aqui a gente vai obter um vetor tangente à curva que a gente está determinando nesse ponto. Né? Então, também é uma extensão dos conceitos que nós vimos em cálculo 1. A diferença aqui é que, como a gente está trabalhando com vetores, né, funções vetoriais, né, então a todo momento a gente está trabalhando com vetores, a gente pode ter, né, além das definições de funções, somar função, multiplicar função, lá do cálculo 1 do ensino médio, aqui a gente pode fazer cálculo, né, o produto vetorial, produto escalar, né, dessas funções. Então, por exemplo, esse símbolo é produto escalar entre duas funções vetoriais. Esse segundo se trata da derivada do produto vetorial. Essa terceira é o produto simples de uma função escalar, né, por a função vetorial. E a última é uma função composta de uma função vetorial com uma função escalar. Né? Escalar que não é um vetor, né? Então, a gente também tem duas opções. Por exemplo, se eu quiser fazer a derivada de um produto escalar, a gente pode fazer o produto escalar antes, né, e derivar depois. Ou usar essas fórmulas, que tem tudo a ver com as fórmulas que a gente já viu do cálculo 1. Por exemplo, qual é a derivada do produto se a gente for fazer, né, uma derivada em relação a x, de uma f vezes uma g de x? Né, a gente sabe que é a f vezes a derivada da g em relação a x, mais a g vezes a derivada da f em relação a x. Aqui, ó, a diferença é que o nosso produto é escalar, ou na versão vetorial, ou na versão que a função f escalar está multiplicando a função vetorial r. Então, é exatamente a mesma fórmula, só a extensão a esses outros tipos de produto, porque quando a gente está trabalhando com funções a uma variável, só existe um tipo de produto. Aqui, como as funções são vetoriais, né, tem esses três tipos de produto. E ainda temos mais a possibilidade de compor, né, e derivar uma função vetorial composta com uma função escalar. Também temos a opção de compor antes e derivar depois, ou usar a fórmula, a velha fórmula, né, na verdade, a regra da cadeia. Né, a mesma fórmula da regra da cadeia, mas com a versão, né, função vetorial com escalar. Então, vamos aos exemplos. Ó. Então, ó, r de t ao quadrado, ln de t, raiz de t. Aqui é aquela que a gente precisa considerar só os t positivos, senão não existe a função vetorial. E uma função s, que na verdade é a hélice, né, menos seno de t, cosseno de t. Agora, né, esse t pode ser qualquer número real. E a função escalar, f de t igual a n a 2t. Então, ó, exemplo 7. Simplesmente derivar a função escalar, a função vetorial f.
Então, ó, quem é essa derivada? Derivada de t ao quadrado em função de t, né? Vou pegar as componentes e derivar em relação a t. Então, derivada de ln de t e derivada de raiz de t em função, claro que agora, nas funções vetoriais, a gente usa o parâmetro t, né? Que é a nossa variável. Então, aqui a derivada de t ao quadrado é 2t, a derivada de ln de t é 1 sobre t, e a derivada da raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Pronto, é apenas isso. Então, ó, nessa próxima, o que nós temos? Nós temos a função escalar vezes a função vetorial. Então, quem é essa forma? Eu vou repetir a forma que está lá em cima. Então, pega f e multiplica pela derivada da função vetorial r, mais a r vezes a derivada da f de t. Então, é essa fórmula assim. Então, quem é a nossa derivada? Claro, aqui as funções vetoriais,